Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez aqui estamos, buscando sempre compartilhar com os amados uma reflexão, a qual Deus brotou no meu coração, e hoje estamos aqui para falar qual o tamanho da sua promessa, baseado em Josué capítulo 14, no verso 6. É impressionante como muitas pessoas são objetos da graça de Deus, mas elas não entendem, passam uma vida inteira ao lado de Deus e não compreendem o significado, o propósito que Deus tem para elas. Por isso eu resolvi trazer essa temática para dizer o seguinte: o tamanho da nossa promessa será o tamanho da nossa lembrança. Eu falo isso porque muitas vezes, em diversas oportunidades, Deus fala conosco. Eu tenho algo que ficou marcado na minha vida quando eu era jovem. Com 14 anos, uma irmã muito usada por Deus, um dia orando por mim, ainda jovenzinho, ela me falou num tom de profecia, que eu iria conhecer o mundo. E eu confesso aos irmãos que aquilo, naquele primeiro momento, me impactou. Mas os anos foram passando e eu confesso aos irmãos que eu estava já com 40 anos e nunca tinha entrado num avião. E é engraçado como isso, o tempo foi passando e eu fiquei assim confuso sobre aquela palavra. Mas eu nunca esqueci aquela promessa de Deus a meu respeito. Com 40 anos surge a primeira oportunidade de eu fazer uma viagem. E olha que não foi uma viagem qualquer. A primeira vez que eu entrei no avião, eu fui para Israel. E foi tão impactante essa viagem que de lá para cá foram inúmeras oportunidades que Deus me deu. E hoje eu trabalho com isso. Eu levo vidas para conhecer Israel e tantos outros países a qual Deus tem me permitido. De 40 anos até a data de hoje, eu conheci, não sei, uma infinidade de países, dezenas de vezes estive em Israel, e eu confesso que toda vez que eu vou, eu me lembro daquele momento em que aquela mulher de Deus profetizou sobre a minha vida. Então eu quero dizer que o tamanho da nossa promessa está muito ligado à nossa lembrança. Josué havia espiado a terra e trazia no seu coração a viva lembrança da promessa de Deus havia dado a respeito daquela terra. Ele fora espiar a terra e sabia daquilo que Deus tinha preparado, mas não foi... Logo quando ele voltou, não foi imediatamente Israel entrar conquistando a terra. Vocês conhecem a história bíblica. Pelo contrário, demorou até porque havia uma oposição em relação a isso, né? Mas Josué deixou gravado no seu coração, como eu espero que você tenha gravado, aquele dia que Deus falou com você. E naquele dia você se animou muito e o tempo foi passando e acabou ficando no esquecimento. Eu quero te dizer que Deus não é homem para que minta. A palavra que Ele lançou a teu respeito continua viva e está apenas à mercê da vontade de Deus. Eu já disse inúmeras vezes que Deus não tem variação de tempo. 50 anos atrás e hoje continua sendo a mesma época para Jesus. Nós só temos que aguardar como uma viva lembrança aquilo que Deus falou a nosso respeito, e para isso vem alimentar a promessa que Ele nos diz a respeito. Então traga sempre à memória aquilo que Deus falou a teu respeito. Eu também poderia dizer que a tua promessa será do tamanho da tua esperança. E por que digo isso? Porque muitas vezes... se nós não formos uma pessoa altamente esperançosa, nós vamos deixar
que as coisas que se apresentam diante de nós nos impedir de recebermos a promessa tão esperada por nós. Eu falo isso porque a esperança parece uma coisa nos dias atuais que as pessoas não têm prazer em cultivar. Elas preferem olhar as adversidades, os problemas que existem ao seu redor e esquecem de alimentar a esperança. Tem um ditado aí fora, não é bíblico, que diz que a esperança é a última que morre. Irmãos, devemos tomar isso como uma verdade, principalmente para o cristão, que tem Deus sempre ao nosso lado, nos permitindo superar as adversidades. Então você tem que alimentar a sua promessa com a tua esperança. Deixa sempre que Deus conduza o teu pensamento, a tua fé, de sorte que você sempre vai se esforçar para que a tua esperança te leve a andar um pouco mais longe. Eu poderia também dizer que a tua promessa será do tamanho da sua disposição. Porque também, quando eu olho para o cristianismo de algumas décadas, eu vejo uma disposição muito mais real do que o cristianismo de hoje. O cristão de hoje, ele não sabe esperar. Então ele entra na igreja hoje, dobra o joelho, pede para Deus e quer que no final do culto Deus já responda. E parece que queremos fazer de Deus um serviçal. Ó, você faz isso, senão amanhã não vem na igreja. Isso é uma coisa real. A gente não gostaria de estar falando dessa maneira, mas é real. As pessoas usam do imediatismo para, parece que encurralar Deus. Olha, faça isso, senão eu não venho mais, senão eu não te adoro mais, como se Deus precisasse de nós. Então, a disposição, ela tem que estar intimamente ligada à perseverança. O cristão que persevera, ele é aquele que está disposto a enfrentar tudo para alcançar a sua promessa. Ele sabe que se não veio hoje, vem amanhã. Se não vier depois da manhã, logo mais está lá, porque Deus, volta a dizer, Deus não é homem para que minta. Então é importante nós termos dentro de nós uma disposição capaz de nos levar até o nosso objetivo, que é a nossa conquista, que é a nossa bênção, que é chegar até a promessa de Deus. E por fim, também eu digo que a nossa promessa será do tamanho da nossa visão. Josué, quando foi espiar a terra, é lógico que ele não conseguiu ver tudo. Ele foi endereçado a uma região e ali pôde observar, pôde ver, mas ele, com aquela visão parcial da terra prometida, a sua visão se alargou e ele pôde compreender qual era de fato o propósito de Deus, o tamanho da bênção, o tamanho da promessa que Deus havia feito a eles. Então é importante, meus irmãos, que a gente tenha uma visão um pouco mais crítica, mais aguçada, uma visão de Deus, para olhar o que Deus tem de fato a nosso respeito. Deus sempre quer o melhor, Deus sempre quer fazer com que tenhamos uma capacidade de enxergar com os olhos dele. E se nós fizermos isso, a nossa promessa será grandiosa. Aquilo que Deus tem proposto para nós vai chegar de uma maneira a qual nem pensamos. Então, amado irmão, pensa bem, deixa esses ingredientes tomar conta e andar junto com a promessa que Deus fez a teu respeito. Não se limite, não limite a Deus. Deixa que essas coisas caminhem lado a lado com a tua fé, ao ponto de você chegar num lugar maravilhoso proposto pelo Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, fica na grande paz, desejando sempre que Deus, através do seu Espírito, alimente a tua fé. Deus te abençoe. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus.